A avaliação na educação é fundamental para que a gente possa ter capacidade de aferir onde os estudantes estão, mas, sobretudo, devolver para os professores de forma a eles terem decisões pedagógicas adequadas para fazer com que a trajetória futura desses estudantes seja consistente com aquilo que se espera que eles aprendam. E, evidentemente, não é possível fazer essa correção de trajetórias sem mensurar. Nós fizemos muitos avanços nos últimos 20 anos, sobretudo nas avaliações externas ligadas à matemática, língua portuguesa e ciências, mas contidos no que aquilo hoje a gente pode chamar de um repertório tradicional que não nos permite dar os saltos que a gente precisa. Avaliações com questões fechadas, com múltiplas escolhas, restritas simplesmente a algumas disciplinas, não estão condizentes com aquilo que a sociedade do conhecimento está demandando de todos nós, o que as reconfigurações do mundo do trabalho solicitam, que estão todas essas demandas em torno das competências que as crianças, os adolescentes e os jovens têm que desenvolver para estarem adequados, consistentes, ligados a esse mundo contemporâneo. Então, nesse sentido, inovar em avaliação é uma condição absolutamente incontornável da realidade brasileira se a gente quiser dar o salto histórico que a gente pode dar. Uma sociedade altamente desigual, uma sociedade marcada pelo racismo, uma sociedade em que a heterogeneidade tem como decorrência uma educação que também é desigual, precisa trazer para a avaliação a capacidade de medir competências a partir de instrumentos que sejam contemporâneos, que permitam questões abertas, que permitam o uso computacional com potência, que permitam o uso de machine learning para conseguir interpretar essas respostas e, na inovação sobre os instrumentos de avaliação e os conteúdos de avaliação, conseguir fazer com que o campo educacional como um todo, sobretudo os educadores, as professoras e os professores, tenham usos dessas avaliações no sentido de melhorar significativamente o nível de aprendizagem nas diversas competências, nas competências cognitivas, nas competências interpessoais, nas competências interpessoais, na capacidade de comunicação, na capacidade de resolver problemas, na capacidade de interagir, no pensamento computacional, em várias dimensões que são solicitadas pela sociedade, de modo a que os professores, no dia a dia da sua escola, ao longo dos 12 anos de formação obrigatória, sejam capazes de devolver aos estudantes uma interpretação que permita que eles continuem evoluindo. O que a gente precisa mensurar com as novas avaliações não é só o que os estudantes sabem, é o que eles usam com esse saber. Então, neste sentido, as formas múltiplas de mensurar essa avaliação e as inovações que são permitidas a partir das mudanças tecnológicas têm que estar a serviço de uma educação de altíssima qualidade e que seja efetivamente para todos. Nesse sentido, as inovações que necessitamos nas avaliações permitem com que a gente melhore o padrão de competência da sociedade brasileira como um todo com mais equidade, com alta equidade. O que a gente precisa é avaliações inovadoras a serviço de um padrão de excelência com equidade na educação brasileira como um todo. Nós temos hoje um conjunto bastante amplo de pesquisadores altamente competentes no que se refere ao repertório das avaliações disponíveis, espalhados pelo Brasil como um todo. No entanto, a gente não tem ainda um arranjo de sociedade que traga para o presente a importância de radicalizar estratégias múltiplas e novas de avaliação. Precisamos de um acordo da comunidade educacional como um todo, das famílias, obviamente do Ministério da Educação, das Secretarias Estaduais de Educação, das Secretarias Municipais de Educação e de todo esse ecossistema de educação para dizer que os modos que nós vamos produzir as avaliações são fundamentais para contribuir para a melhoria da qualidade da educação. A gente precisa ter altas expectativas nas aprendizagens.
A gente não pode ter métricas que estejam rebaixando as expectativas das aprendizagens e ficarmos satisfeitos com isso, mesmo que o desempenho seja razoável. A gente precisa ter alto desempenho com expectativas altas. Para isso, esse arranjo de sociedade tem que estar voltado nessa direção. E ao voltar-se nessa direção de avaliações inovadoras que contemplem um espectro amplo de competências, nós estamos investindo em acelerar o desenvolvimento da qualidade da educação e, num tempo mais curto, nos aproximarmos da fronteira do conhecimento. As avaliações, desse ponto de vista, são estratégicas para poder colocar nos trilhos, mas novos trilhos, trilhos de trens de alta velocidade, a performance da política pública em educação no Brasil como um todo. Nesse sentido, a política pedagógica está em linha com a política de currículo e está em linha com a política de avaliação. E a gente precisa desenhar isso com as forças da contemporaneidade, onde a tecnologia está a nosso favor, e onde as expectativas altas frente ao desempenho da nossa sociedade como um todo, e, portanto, da nossos estudantes e nossos estudantes, tem que estar orientando o desenho das políticas. Nós temos um conjunto amplo de desafios associado à heterogeneidade da realidade socioeconômica brasileira e o padrão de desigualdade, evidentemente, sob seus parâmetros associados, como o racismo, como o machismo, como o sexismo. Por que isto é chave? Porque nós temos que reduzir os vieses, tanto do ponto de vista do desenho das avaliações, como nos instrumentos de implementação da avaliação. As avaliações têm que ser capazes de dar conta da heterogeneidade desse país e produzir relações empáticas com aqueles estudantes que vão ser submetidos aos processos avaliativos. Como uma ilustração, nós devemos caminhar na direção de trabalhar com provas digitais. Isso é chave diante do avanço tecnológico. No entanto, temos que ser prudentes sobre qual é a utilidade efetiva de uma prova digital numa comunidade indígena. Precisamos gerar equilíbrio nesse processo. Usar o máximo da potência que a tecnologia nos permite para fazer provas digitais, provas adaptativas, saber que ao longo do ciclo que eu estou desempenhando uma avaliação, eu posso ser submetido a conteúdos e a trajetórias distintas. Usar a inteligência artificial e a aprendizagem de máquina para interpretar questões textuais e, nesta interpretação, fazer uma devolutiva ao professor para que ele possa ter uso pedagógico dessas provas. Portanto, a tecnologia pode estar absolutamente a favor da inovação. No entanto, eu tenho que, em simultâneo, entender quais são as modulações de política pública efetivas nos territórios que permitem os modos de implementação. Eu tenho que saber que desafios de conectividade em regiões de alta densidade, com favelas que estão submetidas a situações de conflito abertos, têm tratamentos para viabilizar a implementação dessas avaliações distintas de áreas com menor densidade demográfica, com menos conflito. Nós temos que ser capazes de entender o que é a especificidade do mundo não urbano brasileiro, populações ribeirinhas, populações indígenas, populações quilombolas, como chegar do ponto de vista da logística, mas como chegar do ponto de vista do conteúdo que está em torno do processo avaliativo e dos instrumentos avaliativos. Portanto, a diversidade desse país, e o seu, obviamente, gigantismo continental, solicitam que a política educacional de avaliação se configure de modo a tirar o máximo de qualidade de uma avaliação que reconhece essa heterogeneidade, que reconhece essa diferença e faz dela um ativo para a gente poder mensurar o que é necessário e, com essa mensuração, corrigir as trajetórias de forma a melhorar a aprendizagem, desenvolvimento de competências e equidade no sistema público e privado de educação.